amigos, boa noite, minhas amigas. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber se os amigos nos escutam bem. É a primeira pergunta que eu vou fazer antes de continuarmos a nossa live. Então me respondam aqui. Os amigos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo, maravilhoso. Então nós podemos continuar. Muito boa noite mais uma vez, é uma alegria nós estarmos aqui, Vanilda, a Kel Santos que entrou, é uma alegria nós estarmos aqui com a nossa live. Hoje a live é com o amigo Denis Soares. Eu já deixei o tema dele aí, autonomia individual no Evangelho e no Espiritismo, um tema cativante. Aqueles que quiserem perguntar, participar conosco, Luana, o Zósimo, todo mundo que está entrando, é uma alegria ver vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Lembrando que as perguntas que não conseguirmos responder por aqui, podem nos procurar em nosso Instagram pessoal. O meu Instagram pessoal é Uriel Santos. Eu acho maravilhoso quando nós estreitamos os nossos laços de comunicação. Então fiquem à vontade. E eu gostaria de dizer também que hoje é um dia muito especial. Nós já estamos no 9º grupo. Demos início hoje ao 9º grupo Momentos de Paz, que são os nossos grupos de mensagens pelo WhatsApp, que são os grupos onde nós temos 2 momentos de mensagem, às 7 da manhã e às 6 horas da tarde. 7 da manhã nós estamos fazendo um estudo maravilhoso, sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. O amigo Denis Soares já está conosco, logo logo eu envio o convite a ele. E aqueles que quiserem participar conosco, aqueles que quiserem estar conosco nesse grupo Momentos de Paz, basta nos enviar pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, basta nos enviar um direct. Para nós começarmos a noite, nós vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, lembrando que nós estamos estudando de forma sequenciada o livro Sinal Verde aos sábados e domingos, tanto pelo Instagram quanto pelo canal do YouTube. A nossa irmã Adriele acabou de entrar, boa noite. Quem está querendo participar dos grupos de WhatsApp, a mensagem é por direct, é o canal de mensagens do Instagram. Hoje, no livro Sinal Verde, nós vamos ler o item 14. Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja via de regra um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando um material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial do livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas, ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depedrações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Antes de fazermos a nossa prece inicial, não custa nada lembrar, gosta do nosso conteúdo? Compartilhe. Quer que outras pessoas participem dessa live? Compartilhe com os amigos.
Aperte aqui na pipinha que fique aparecendo logo embaixo, logo na parte inferior. Parece uma pipazinha, 45 graus. Aperte e convide os demais amigos. O trabalho de amor é um trabalho que deve ser compartilhado. Aqueles que se sentirem à vontade, nós sempre convidamos a fechar os olhos, tranquilizar a mente, tranquilizar o espírito, se porventura não esteja tranquilizado, agradecendo ao Pai, ao Mestre amado, governador deste orbe, deste planeta, que conduz as nossas almas a um porvir iluminado, à espiritualidade amiga, protetora deste trabalho, e aos nossos mentores. Agradeçamos a eles, porque, por mais difícil que tenha sido o dia, nós vencemos, nós prosperamos, e nos são dadas inúmeras outras oportunidades de aprender e crescer. Estejamos sempre atentos para agir no bem, para pensar no bem e para sempre estar ao lado do bem. Que o amor guie os nossos passos. Nós vamos enviar o convite agora ao querido amigo Denis Soares, que vai falar conosco sobre autonomia individual no Evangelho e no Espiritismo. Meu amigo, estamos apenas aguardando. Gabriel, bem-vindo, boa noite, tudo bom, meu amigo? Ô, meu amigo, que alegria recebê-lo no Espiritismo 24 horas. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Grande amigo Uriel, a alegria é toda minha. Estou aqui com esse aparato, que é quase um pouco engraçado, para tentar ouvi-lo da melhor forma e ver se eu consigo falar de um jeito que fique bem bacana, porque, afinal de contas, é uma oportunidade tão boa, né, Uriel? A gente está aqui para bater um papo de um tema edificante, pensando nos nossos propósitos, nas coisas da vida, e reunidos aqui com muitos amigos, pessoas que estão aí nas suas buscas, né, para a gente poder bater um papo. E eu acho que é uma coisa muito bacana, então eu agradeço pelo convite, renovando aí o meu abraço para todos os companheiros que acompanham o perfil Espiritismo 24 horas, esse trabalho que é tão legal, porque é o seguinte, gente, é importante a gente ter em mente que tem um determinado momento lá que fala que se fosse escrever sobre o que Jesus fez, tá tudo normal aí, Uriel? Tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Meu amigo, a sua tela, não sei se é apenas para mim, está travando um pouco, mas travou. É a nossa internet. Pronto. Travou para mim? Pronto? Não, para mim tá ok. Aí, se tiver dentro, vai falando isso aí que a gente faz. Tá bom, é porque a sua tela está travando um pouquinho. Talvez seja só para mim. Mas nós eu vi alguém mais postou aqui falando que estava travando, ó. Quem sabe, eu vou sair e entrar de novo, será? Eu estou conseguindo entender você muito bem agora. Parece que é momentâneo. Devem ser questões da internet, que muitas lives ao mesmo tempo. Perfeito. Então, se tiver alguma inconformidade aí, você perceber que precisa, é só me avisar, pode me interromper. A gente sai e entra, faz o que precisar aí para ficar da melhor forma possível. Mas eu estava comentando que... ou então eu posso ficar fazendo graça, né? Fingindo que eu estou travado aqui, igual a gente pode fazer, e aí vocês vão achar que está travado, mas só eu brincando. Não vou fazer isso não, viu, gente? Fiquem tranquilos, vamos fazer um negócio aqui sério. Mas eu estava dizendo, antes até da gente iniciar, que tem um determinado momento que no Evangelho de João é esclarecido que nem toda a terra poderia conter todos os livros que fossem escritos sobre as coisas que Jesus fez. Quer dizer, o tamanho do trabalho de Jesus é tão grande que se todo mundo começasse a escrever livros ia faltar espaço na terra. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque todos os instrumentos que a gente tem para falar das coisas boas são a verdadeira opção que nós temos para modificar o mundo. Às vezes a gente fica muito focado nas coisas ruins, como se nós tivéssemos que combatê-las. Ao passo que, na verdade, o que nós precisamos realmente é apenas investir nas coisas boas. Então, eu fico muito gratificado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando,
Porque é a gente preenchendo um pouquinho do nosso dia, eu, o Uriel, todos que estão aqui, e todos sabendo que podem fazer isso irradiar, né? Porque você que está assistindo aqui conosco, às vezes vai se sentir motivado, encorajado a dar uma boa palavra, a auxiliar alguém que está precisando de alguma coisa, e aí a gente vai caminhando de um jeito em que todo mundo se ajuda. Mas, pessoal, Exatamente. Uriel, tudo que você quiser comentar, interromper, venha para o papo, fale, não peça autorização, não. Vamos bater papo, porque é assim, não é? É uma conversa entre amigos. Eu tenho aqui a alegria de desfrutar da amizade do Uriel, graças ao nosso amigo em comum, né? O Gabriel, Amém. que é para rimar. Amém. E que os amigos se sintam assim também. A gente não consegue prestar atenção em 100% das mensagens, mas na medida do possível a gente pode tentar acompanhar alguma coisa, porque vai ser muito legal também trazer o que o pessoal está comentando. Bom, pelo que eu estou vendo dos comentários aqui, eu estou achando que vai ser uma boa eu sair e entrar. Muita gente está reportando aqui um travamento. Vamos tentar? Vamos tentar. Saia e eu faço o convite novamente para você. Pronto, é rapidinho, acho que vale a pena. Vamos lá. Eu já volto, hein? Vamos lá. Nós enviamos novamente o convite ao amigo Denis. Nós temos que entender a internet, alguns dias ela apresenta essas dificuldades. Tem dias que nós temos total tranquilidade, tem dia que nós temos essas questões que são muito pequenas frente à mensagem que será passada. O importante é que a mensagem fique em nossos corações, como o amigo colocou muito bem, e que nós nos sintamos motivados a trabalhar no bem. Denis, eu enviei o convite a você novamente. Estou aqui, estou aguardando você entrar conosco de novo. Vamos observar aqui. Refazer o convite. Enviei mais uma vez o convite, meu amigo. Aí. Ótimo. Beleza. Demorou para chegar aqui, mas foi. Vamos que vamos. Massa. Pois é, exatamente o que o Uriel estava falando, né? Como é um privilégio nós termos esses recursos aqui. Eu sei que tem pessoas aqui acompanhando que estão em diversas partes e nós estamos reunidos porque estamos sintonizados no mesmo pensamento. Durante a prece foi colocada uma coisa muito legal. Nós chegamos ao fim do dia. É impressionante, né, pessoal? Como que a gente tem que exaltar a oportunidade de viver mais um dia, de chegarmos ao final de mais um dia, de termos feito as coisas que precisávamos fazer. É bem verdade que, às vezes, a gente chega ao final de um dia lamentando porque poderíamos ter feito mais coisas ou porque queríamos ter tido um dia melhor. Mas eu tenho muita segurança de que a melhor resposta é a gente ficar gratificado pelo que nós tivemos. E aquilo que nós não conseguimos hoje, fazer no amanhã. Por quê? Porque isso tem a ver com a mensagem geral do Evangelho, que é o que eu trouxe aqui, pincei de um tema, ao invés de falar assim específica, eu tenho procurado falar muito sobre esse tema, sabe? Eles sabem, amigos, que é a gente observar o tanto que o Evangelho, tanto que as lições de Jesus e a própria forma como o Espiritismo se constituiu, como que tudo isso está voltado para a necessidade de que nós corramos atrás. A gente tem que expandir, a gente tem que lutar, a gente tem que colocar o tijolinho. Isso é muito forte. Uma coisa que eu temo muito, e eu conheço o movimento espírita há um bom tempo, e eu sei que nós temos amigos aqui que conhecem o movimento espírita há mais tempo, outros que estão chegando há pouco tempo, e eu sei que quase todos nós estamos passando um momento muito difícil, de muitas tribulações, então a gente quer explicações para entender. E o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. Às vezes a gente fica muito
baixo astral. Coisas do tipo assim, eu sou muito culpado, eu já entendi agora que os problemas da minha vida, eles são tributados a erros do meu passado, como se nós fôssemos eternos proscritos, eternos devedores que não são tratados com o devido amor e com a devida misericórdia. Mas a realidade, sabe, pessoal, é que se tem uma coisa que para mim é muito clara como fundamento do Evangelho, é o fato de que Jesus bate muito na tecla de que Deus é Pai. E o significado disso é de um tamanho que a gente às vezes não consegue interiorizar. O significado disso é a gente perceber que a divindade, Deus, cuida de nós como filho querido. E ao invés de a gente perceber os desafios da vida como você não merece, você é muito devedor, não. Significa, olha, eu estou te dando aqui mais uma oportunidade. De fato, todos cometemos alguns erros, mas a culpa não vai nos fazer progredir. O que vai nos fazer progredir é a busca. É algo que a gente vai fazer com alegria. É muito fácil a gente, por causa do elevado conhecimento, de saber que temos nossos débitos, etc., a gente deixar isso se enveredar para uma parada, e eu quero usar uma linguagem coloquial mesmo, para que a gente perceba o tanto que isso é o nosso dia a dia, uma parada, sabe assim, de, não, eu sou devedor. Na verdade, muitos cristãos fizeram isso ao longo do tempo. E nós estamos cheios de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, nos mostrando que essa não é a solução. Bom, mas então qual seria a solução? A solução é a gente perceber o que está ao alcance das nossas mãos e andar. Daí a ideia de autonomia. É por isso que eu botei esse fone aqui, igual eu estava brincando. É um pouco engraçado esse fone. Eu ouço bem por ele. Eu espero que vocês estejam me ouvindo razoavelmente bem aqui por esse microfone. Mas o fato é que ele fica uma coisa meio estranha. Eu até tenho aqui um pequenininho, ó, mais bonitinho, igual esse do Uriel aí. Eu podia estar com ele aqui. Mas eu falei, não, eu vou botar essa coisa estranha aqui na cabeça, que é para o pessoal ficar marcado com essa imagem estranha. Uma imagem estranha, porque ela nos diz alguma coisa. Ela nos diz, por exemplo, o fato de que a leveza, a alegria para lidar com o nosso dia a dia pode ser um mecanismo muito importante. A brincadeira, claro, feita com o devido cometimento, a brincadeira que não fere, a alegria que é o bom relacionamento, que é edificante. Meu Deus, como essas coisas são importantes para nós, como elas fazem bem para o nosso dia a dia. E aí, foi bom que a Lela já falou aqui que está ouvindo bem. Então o microfone não é só a questão estética, está funcionando para cumprir o seu objetivo principal. Porque senão não adiantava também, né, Uriel? Não adiantava também. Exatamente. Né? E olha, até minha amiga Berna, aqui de Alagoas, está presente também. Um beijo, querida. Sempre muitos amigos entrando conosco, né, Uriel? E sim, sim. Aqui nós temos um ponto, para mim, que é um divisor de águas. Algumas pessoas gostam de fazer a seguinte pergunta. Gente, evoluir dá tanto trabalho, esse negócio de que eu tenho que trabalhar para progredir. Será que Deus não poderia ter feito os espíritos perfeitos? Porque, bom, a gente parte aqui desse pressuposto, né? Somos filhos de Deus, espíritos, criados simples e ignorantes, e nós vamos ali buscando o nosso caminho, lutando degrau por degrau, e qual que é a tarefa do aprendizado? Como nós vemos muito bem, por exemplo, na infância. É aquela criança que vai aprendendo a andar, mas ela vai tomar alguns tombos. Esses tombos, às vezes, eles vão machucar um pouquinho, eles podem até ser um pouco traumáticos, mas o benefício de aprender a andar faz valer a pena. Então o exercício é a gente tentar fazer essa transposição para a nossa vida e perceber que a dificuldade dos percalços do caminho, ela é grande. Nós temos que ter muita
empatia pelo próximo, um sentimento assim de parceria, para saber que quem está sofrendo mesmo. Mesmo que pareça um sofrimento bobo para um, não existe um sofrimento bobo para quem está sofrendo. Quem está com sofrimento está com seu coração apertado. E aí, meus amigos, é onde eu acho que entra a alegria e entra aquela pergunta: será que Deus não poderia ter feito os espíritos todos já perfeitos, não? Ia me dar menos trabalho? Tá dando muito trabalho esse negócio de evoluir, entendeu? Eu tenho muito problema, muito desafio na vida, queria um negócio mais prático. A gente é meio assim. E a espiritualidade traz algumas explicações e me parece irrevogável isso, que é mais ou menos o seguinte, o raciocínio que eu vou expor aqui para vocês. Aproveitando para dar boa noite, né, a quem está entrando, porque o tempo todo está entrando mais amigos aqui para estarem conosco. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos caminhando aqui na nossa conversa. Amigos, mais perfeito do que fazer espíritos perfeitos, então se nós acreditamos que somos espíritos, que vamos caminhando, galgando os nossos degraus, mais perfeito do que fazer espíritos prontos e acabados, e com certeza uma obra inigualável, foi o que Deus fez. Deus fez a nós criaturas perfectíveis, ou seja, criaturas que vão muito além de serem feitas perfeitas. Elas são feitas, preparadas para se aperfeiçoarem por si mesmas. Meus amigos, esse processo é incrível. Nós temos que exaltar a vida todos os dias, por sabermos que o que nós temos aqui é uma oportunidade de construirmos a nossa própria perfeição, com autonomia, com liberdade. Porque se Deus nos criasse perfeitos, onde que a gente entraria? Tanto faz, todas as pessoas seriam iguais, não teria graça nenhuma. E na verdade o que torna o processo muito curioso, o que torna o processo muito envolvente, muito dinâmico, muito desafiador, é justamente o fato de que ninguém, prestem atenção na seriedade disso que eu estou falando, ninguém vai percorrer um caminho igual ao do outro. Cada um de nós, né, Uriel, vai percorrer o próprio caminho, calcado na própria liberdade, na própria autonomia. Isso gera uma série de consequências. Uma delas, nós temos que ter muita compaixão pela experiência do nosso próximo. Porque o nosso próximo tem um caminho que às vezes tem desafios que nós não podemos nem imaginar. É o ensinamento que Jesus tenta nos trazer em diversos momentos. Por exemplo, quando no Evangelho de João diz: eu não julgo a ninguém. Outro desdobramento interessante que nós temos que trazer disso é que por mais que a nossa trajetória esteja se demonstrando uma trajetória desafiadora, com muitos percalços, por mais que em certos momentos nos falte a fé. A gente sabe, gente, é difícil. É difícil o tempo todo a gente ficar ali, ó, na plenitude de, nossa, eu confio. Não, a gente vai oscilar. Mas quando a gente não perde da nossa mente a ideia de que o governo disso tudo é divino, é superior, é tão divino e superior que esse Pai de amor e bondade mandou para nós o próprio Jesus, que é o Cristo, e que vem exemplificar e nos dar essas instruções pessoalmente, tá? Sabe quando você tem que fazer alguma coisa, aí você está ocupado, aí você manda o jovem, né? Manda a criança, não, vai lá na padaria, eu estou ocupado agora, eu não posso, vai lá na padaria. Ó, Jesus não mandou o emissário dele na padaria da terra, não. Ele mandou muitas vezes e ainda manda, viu, Uriel? Tem um monte aí tentando dar uma força para nós. Kardec, por exemplo, Chico Xavier, tantos outros. Mas teve um determinado momento que ele se deu ao trabalho de vir aqui pessoalmente mostrar como é que são as coisas, dizer como é que são as coisas. E isso é de um tamanho muito grande. Isso é de uma expressão de amor que às vezes a gente não para sentir dentro do coração. Então, qual que é a sugestão?
No momento em que a dor vem, no momento em que a dúvida visita, no momento em que tudo parece um pouquinho nublado, é a gente tentar racionalizar aquilo em que a gente acredita, para que aos poucos a gente possa transportar isso para dentro do coração, para que aos poucos a gente possa criar um ambiente melhor. E aí, galera, a gente tem que fazer a nossa parte também. A nossa prece. Lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma instrução espetacular. Quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, a gente deveria sempre fazer uma prece. Gente, pode ser uma prece pequenininha, porque às vezes é difícil. Às vezes a gente está acordando, dormindo, mas olha, e às vezes a gente está com muito sono, né? Sai aquela prece assim, Senhor, abençoa os seus pecados, que a gente já está meio confuso, sabe, Uriel? Não, mas a gente vai tentar. É a prece do jogador de futebol. Né? Eu falo que é a prece do jogador de futebol. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, e vai. Corre esse risco, né? Agora, nós sabemos que essa prece ela é melhor do que não fazer. E ela, às vezes, é a prece que nos encaminha para fazer uma prece um pouco mais tranquila. E a gente colocar isso como um hábito, porque a gente se desliga, né? A gente passa um terço da vida dormindo e, às vezes, a gente não faz uma mínima preparação. Eu estou falando isso aqui para vocês muito à vontade, porque frequentemente eu deixo de utilizar esse recurso. E nós não podemos deixar isso, essa peteca cair. E a gente vai criando um ambiente que nos favorece essa possibilidade. Às vezes a gente está tão focado nas dificuldades da vida que a gente esquece de acionar um instrumento que está ao alcance das nossas mãos. Um instrumento tão simples. Acordou, obrigado Deus, por mais um dia que se inicia, pela oportunidade de ter descansado o meu corpo físico, pela experiência da vida, me dá sabedoria para enfrentar os desafios de hoje, para ter discernimento para compreender o que eu preciso aprimorar em mim e força para que eu possa vencer a mim mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. São 20 segundos em que a gente estabelece um contato que às vezes é a nossa base para um dia melhor. Agora olha que legal. Deus não vem fazer essa prece para você, não. É a sua autonomia que vai entrar em cena. É você que tem que fazer essa movimentação. É você que tem que se posicionar. E isso mostra para nós como que a obra de Deus é perfeita. Porque ela coloca nas nossas mãos a oportunidade de, como se diz no Evangelho, endireitarmos as nossas veredas. Também no Evangelho de João. E isso é muito bonito. Porque eu vou alcançando as possibilidades a partir do meu aprimoramento. E tem uma frase de Emmanuel que eu acho muito marcante. Eu já não lembro o livro, vou ficar devendo a referência exata, mas é mais ou menos assim. O tempo não respeita as obras que não ajudou a edificar. Ou seja, toda construção efetiva, ela demanda o tempo para que as coisas venham à tona. E às vezes a gente é um pouquinho imediatista. A gente quer acordar hoje e fazer tudo funcionar perfeitamente. Ao passo que nós precisamos lembrar que nós somos seres que existem muito antes dessa vida. Nós existimos há muito mais tempo. Estamos aqui em mais uma experiência em que vamos colocando pequenos tijolinhos nessa edificação que estamos fazendo onde? Dentro de nós mesmos. Gente, esse processo é muito bonito. É muito mais legal do que qualquer joguinho, Uriel. O pessoal adora jogar videogame, né? Adora jogar videogame. Eu jogava muito na minha época, eu sou um pouco mais antigo, né? Era Alex Kidd, Super Mario. A gente gosta de construir. Eu tô achando que é da sua faixa também, viu, amigo? Tô achando que é da sua faixa aí. Não é? Pois é. E a gente não gosta do game? A gente adora o game. Hoje aí a galera tem outros joguinhos que eles gostam de jogar. Mas a vida não é um game muito mais bacana? Diz aí, Uriel, o que você acha? Ô, meu amigo, vou ter que ir primeiro. Eu comecei no River Raider. Eu não sei como é que fala hoje mais, no Atari. Então, meu primeiro videogame foi em 1987. Eu vou fingir que não sei do que você está falando. E preciso dizer
que jogo videogame até hoje. Gosto de jogar videogame até hoje. Mas, como você falou, a vida é muito mais interessante. Eu quero, já que você abriu a palavra para mim, passou o pão de queijo. Você é mineiro, né, meu amigo? Um mineiro morando em Alagoas, é isso, mineiro. Né? Então, exatamente. Passou aqui o pão de queijo para mim. Só pontuar, eu fico com a caneta na mão, às vezes eu abaixo o olhar, é porque eu vou anotando algumas questões. Mas eu achei brilhante nós falarmos sobre a questão do Evangelho do Cristo ser uma notícia de alegria, uma notícia de felicidade, uma notícia de amor, porque nós estamos aí atávicos, há séculos, acreditando que a notícia que o Cristo nos traz é uma notícia de dor, representada por uma cruz de martírio e sofrimento. E nos esquecemos que ele começa a construção do seu reino em bodas. Então, que ele vem, inclusive, e não nos cabe aqui uma interpretação mais profunda, mas inclusive a notícia da cruz é uma notícia de alegria, porque é uma libertação de tudo aquilo que nos prende à matéria e nos eleva ao Pai. Ela tem dois vértices ali que nos demonstram isso. Então, a notícia do Cristo, nós precisamos abandonar esses conceitos atávicos de movimentos, de acreditar que a notícia do Cristo é uma notícia de dor. Não, é uma notícia de amor que nos convida a trabalhar, e aí é mais um abandonar aquela noção de trabalho e sofrimento, porque o trabalho com o Cristo para a nossa evolução é um trabalho de alegria, e trabalhar empaticamente, não sozinhos, no que se refere à evolução. E esse trabalhar para crescer, nós vamos passar por esses processos de dor que antes de nos convidarmos a critérios emocionais de sofrimento, porque veja bem, nós iremos passar pela dor. O sofrimento ele é opcional. Porque a dor nós questionamos. O que esse processo de transformação quer nos dizer? Agora, quando eu não faço essa pergunta e eu começo, oh meu Deus, está me castigando mais uma vez? Processo emocional de sofrimento. Quando nós trazemos essa autonomia, Denis, que você brilhantemente nos traz, e somos senhores dos nossos destinos, podem estar todas as tempestades ao nosso redor, que nós estamos firmes em amor. Devolvo o pão de queijo a você, meu amigo. E veja bem, o jogo da vida é maravilhoso. Superamos uma fase, vem outra melhor ainda. E nós sempre vamos vencer. Fique à vontade, meu irmão, o pão de queijo é seu. Não é lindo? Ó, sobre o pão de queijo é o seguinte, eu acho muito bonito esse negócio de pão de queijo virtual, tá? Mas assim, eu aprecio o pão de queijo real. Um dia eu vou ter que passar aí por Patos de Minas, né? Pra cobrar esse pão de queijo que você está me devolvendo, combinado? Estamos aguardando. Pronto, fechado. Mas eu concordo totalmente, porque se a gente for parar para pensar, nós temos que encarar isso de uma perspectiva interna. A gente às vezes acha que a solução dos problemas ela é externa. Então assim, não, a minha vida vai resolver porque o obstáculo vai ser removido. Mas Jesus não fala disso. Jesus fala, olha, você vai compreender que o reino verdadeiro não é desse mundo. Então por isso que o Uriel disse uma coisa que é muito bem colocada sobre o sofrimento. Gente, vocês acham que os primeiros cristãos que foram mártires, que morreram na boca de leões, ou apedrejaram Estevão, que é o primeiro mártir cristão, eles queriam, não, eu vou lhe dar uma morrida porque é legal. Não, eles não queriam isso. Não é para você buscar o problema, o sofrimento. A questão é, quando a vida te trouxer o desafio, a prova, é você saber interpretar de uma maneira boa, de uma maneira alegre. Não é que você vai, é um sofrimento, eu quero sofrimento. Não precisa ser uma parada dessa. Até porque, olha, o Uriel falou uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando aqui. O evangelho, né, Uriel, é uma notícia boa. Dizem que evangelho significa boa nova. Você já ouviu falar que é péssima nova? É boa nova, gente. É ou não é? Exatamente. E é uma notícia, eu acho que nos prendemos muito às formas. É o natural da nossa evolução. Veja bem, nos prendemos muito às formas. É uma notícia e uma notícia divina trazida ao mundo. Por quem? Por aquele que tinha autoridade moral e que podia dizer, eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Envia-me aqui para trazer a sua notícia. Perfeito. É muito rico, né? E sabe o que eu acho que tem de mais legal na mensagem de Jesus? É a coerência. É tudo muito coerente.
Se você tentar fazer uma leitura por outros sistemas, que coloquem, por exemplo, a solução das coisas num sucesso material, ilusão, galera, ilusão. Jesus não fala sobre isso. Se a gente tentar dar uma interpretação que coloque, por exemplo, em transitoriedades da vida de qualquer sorte, ilusão. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de uma construção efetiva, porque é uma construção daquilo que a gente leva para onde a gente for. Ela é dentro de nós. Você pode até perder esse corpo físico aqui. Você não vai perder aquilo que você está sedimentando dentro do seu coração. Isso é tudo muito coerente com a existência do Espírito. Isso é muito coerente com a ideia da reencarnação, que eu gosto sempre de dizer que a reencarnação não foi inventada por Kardec, nós sabemos, mas os filósofos gregos, vários deles falavam sobre a reencarnação, e às vezes a gente ignora isso, mas está registrado na história. Um dos principais é Pitágoras, e ele não é o primeiro. Lá no século V a.C., acreditava que vivia vidas sucessivas, acreditava exatamente nesse game que nós vimos aqui, e voltamos de novo com uma nova persona, né, com novas características, em busca dessa evolução. Galera, Deus deu para nós o joguinho mais legal que você já jogou, viu? É o melhor joguinho que tem. E às vezes a gente perde a oportunidade de caprichar, porque aqui nesse jogo, nessa persona de agora, nesse contexto, nós temos uma vida para aproveitar. Só que essa vida, ela nos dá uma multiplicidade incrível de novos dias, que também podem ser chamados de novas chances para que a gente possa progredir. E você vai ter a ajuda de muita gente. Se fosse um joguinho, viu, Uriel? Era como se fosse assim, a Lu tá falando que é um jogo sem game over, perfeito, né? A gente vai continuar vivendo esse jogo. Agora, se você não aproveitar da melhor maneira hoje, talvez amanhã vai ter um desafio, plus, faz parte. É a nossa opção de aproveitarmos agora. Porque nós temos muitas mensagens que falam disso, né? De a gente não deixar para amanhã aquilo que está ao nosso alcance hoje. E esse joguinho também, ele tem... Sabe quando você está jogando um joguinho? Eu estou imaginando aqueles... Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas aqueles, igual eu falei, né? Tipo Super Mario, Alex Kidd, que você é um homenzinho que vai andando no lugar e tem que ir pulando os desafios lá e chegar no final da fase, né? É como se a nossa vida fosse isso. Mas esse joguinho, sabe o que eles têm? Eles têm estrelas que te ajudam a ter superpoderes. Eles têm bichinhos que te ajudam a dar pulos mais altos. E nós temos isso também. Porque nós temos o Evangelho. Nós temos a literatura de Emmanuel. Nós temos, sabe o quê? Nós temos músicas edificantes. Meus amigos, nós podemos formar um ambiente espiritualizante dentro da nossa casa. Você, por maiores limitações que nós tenhamos, às vezes é fechado dentro de um banheiro. Você vai se fechar ali, vai colocar uma musiquinha que te acalma, que te traz uma coisa boa, vai respirar profundamente, tentar entrar numa sintonia de gratidão e vai formar um ambiente espiritualizado em torno de você. Olha que massa! É uma oportunidade que nós temos, é um recurso que às vezes a gente não usa. A gente vai fazer uma prece, pedir a presença dos amigos espirituais para que eles nos apoiem. A gente vai fazer uma leitura edificante. E aí, nós vamos cada vez mais partir para as ações. Sabe o que acontece, Uriel? A gente fica achando, às vezes, que as ações que nós precisamos empreender para estarmos em dia com o Evangelho, para estarmos buscando, são coisas enormes. Então, eu tenho que ser um missionário. Eu tenho que construir uma obra que vai receber 150 criancinhas carentes que estão amamentando. Galera, vamos bater a real aqui. A gente não dá conta de coisas grandes de uma hora para outra. Se um dia a gente der, eu espero que todos nós possamos fazer, graças a Deus. Mas isso vai depender, sabe o quê? De um degrau, depois o outro degrau, depois o outro degrau, depois o outro degrau. Tem uma lição desses livros de mensagens que o Emmanuel fala que a gente precisa se dedicar aos pequenos servicinhos. São coisas muito simples e sutis. É a maneira que a gente trata o atendente do telemarketing que liga para nós.
É aquela, né? É aquela vontade que a gente tem de se exasperar, porque a gente já não aguenta mais o comportamento de quem convive com a gente, por exemplo, mas a gente consegue dar uma segurada. São coisas muito simples. É ou não é, Uriel? Me fala aí. Meu amigo, antes de nós entrarmos, eu vou só passar um comentário aqui Ótimo. do Josivan, Ótimo. underline CE. Abre aspas, é interessante essa visão passada de uma forma diferente, pois há muitos anos eu tenho convivido com a doutrina espírita e não consigo ter essa visão, pois para mim a vida é somente de provas. Eu vou trazer um texto aqui, e veja bem, a construção de visões, de entendimento, é uma construção muito individual, tá bom, meu amigo Josivan? Respeite o seu caminho, respeite o seu tempo, nós vamos absorvendo as questões que nos cercam da forma que nós conseguimos. Então, não queira eu, por exemplo, ter o conhecimento do Denis que está falando aqui conosco. Cada um tem o seu ponto de evolução. Então, vamos respeitar isso. Mas eu vou trazer uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem intitulada Paciência, de um espírito amigo. Ele transmite na cidade de Havre, no ano de 1862, salvo engano. E a primeira frase dessa mensagem, eu gostaria que todos ouvissem muito bem. A primeira frase dessa mensagem é a seguinte: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Então, em momento nenhum, nós estamos falando aqui, nossa, a vida é um arco-íris, o Uni do Caverna do Dragão está no final dele, esperando a gente, para a gente acariciar ele, e vai ser tudo tranquilo. Ele está lá rindo para nós e é uma maravilha. E o mestre dos magos está sempre ali para dar os conselhos que a gente não entende. Não, primeira coisa, a vida é complicada. Ela é complicada. Ela tem os seus processos de aprendizado que nós convencionamos chamar de dor. Ela tem os seus processos de transformação. Porém, esse espírito amigo, e é isso que eu quero que todo mundo entenda, por quê? Porque a gente tem essas complexidades da vida e a gente para por aqui. A gente lê essa mensagem da paciência do espírito amigo e a gente para no primeiro parágrafo. Só que lá nos dois últimos parágrafos ele vai nos dizer: tem complicações? Tem dificuldades? A vida tem. Só que as bênçãos, consolações e alegrias proporcionadas pelo Eterno são muito maiores. E aí nós retornamos a Paulo, quando ele fala lá em Colossenses, se eu não me engano é o capítulo 2º, não, é o capítulo 3º, que ele dá continuidade à doutrina exposta no capítulo 2º. Ele fala para nós: foca nas coisas do alto, para de olhar para o chão, porque o nosso futuro está lá, e nós vamos precisar atravessar esses momentos de transformação para chegar nessas coisas do alto. Então, eu gostaria que a gente tivesse isso em mente. Denis, só mais um pouquinho, eu gosto muito quando você traz a questão da interioridade do reino. Lá na obra Boa Nova, Cristo vai dar uma lição a Hanan e vai dar uma lição a todos nós, numa frase pequenininha, falando sobre o que é o reino de Deus. É obra divina no coração dos homens. É construído com o tempo, é construído com trabalho, e trabalho no bem, trabalho no amor. E é como você nos coloca, a atmosfera que nós estamos criando ao nosso redor. Eu gosto muito de Emmanuel quando ele fala no pensamento e vida. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então nos questionemos, qual que é o nosso reflexo? O que nós estamos refletindo? E vamos refletir essa transformação com autonomia, essa transformação no bem com autonomia, porque nós somos os senhores dos nossos destinos. Saibamos disso. Meu irmão. Muito bom, foi ótimo, porque a gente vai enriquecendo essa reflexão e talvez os amigos que estão aqui conosco, Uriel, talvez eles imaginem que isso aqui possa estar sendo feito assim para eles, mas é para nós. A gente precisa realimentar isso o tempo todo. Então, o Uriel trouxe muitas ideias interessantes, a gente vai somando e vai ampliando. Aí é o detalhe, nós vamos precisar fazer isso de novo amanhã e depois. A gente não pode relaxar com essa tarefa de estarmos ligados com os nossos objetivos. O que o nosso companheiro, acho que é Josivan, não sei se é do Ceará, pelo nome dele aqui, falou, me toca muito. Porque eu vejo que às vezes a gente entra um pouco nessa vibe da moda, viu? Nessa vibe, na onda, de ficar uma coisa meio para baixo, uma coisa meio culpada. E eu particularmente não gosto dessa interpretação, e aí entra mais uma vez a autonomia. Gente, o Espiritismo é o seguinte: Espiritismo é uma religião sem gurus. Espiritismo é uma religião
em que você tem a liberdade de construir. Não tem gurus, mas tem grandes amigos. Tem grandes amigos que te ofereceram, trazem para nós ensinamentos edificantes à vontade. Emmanuel. Você poder abrir e ler uma página de Emmanuel. A gente às vezes não tem noção do tamanho que é essa ajuda de um amigo. Um amigo que não se propõe a ser o nosso guru. Ele não vai desenhar um caminho para nós, mas ele vai nos dar informações para que a gente construa um caminho melhor. Entra a autonomia. Então a gente precisa tomar a rédea na mão e sabe onde que isso tudo vai desembocar? Isso tudo vai desembocar numa coisa só, no trabalho. Porque quando a gente consegue sintonizar essa percepção, a gente vai sentir uma necessidade muito grande de colocar as mãos à obra. E aí a alegria vai ser completa. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade perfeita de trabalho, ou a gente fica esperando uma oportunidade totalmente pronta e acabada de trabalho. Mas o que a gente precisa, sabe o que é? A gente precisa se colocar em movimento. Se colocando em movimento, a ajuda vem. Às vezes a gente pega um trabalho para fazer que não tem nada a ver. É uma ideia, não vai dar certo aquilo ali. Mas dali a gente vai chegar naquilo que a gente tem que encontrar. Eu gosto muito da casa espírita por isso. A casa espírita não é um lugar que a gente precisa ir para falar com Deus. Essa ideia está ultrapassada. De templo religioso como um lugar por meio do qual você pode se comunicar com Deus através de alguém. Não. Você se comunica com Deus o tempo todo, de onde você estiver, porque você é filho dele. É na prece, é no coração. Mas a casa espírita tem uma coisa muito bacana. E não precisa ser lá, não. Pode ser no orfanato católico, não precisa ser na casa espírita. A casa espírita é uma opção natural para nós. É um lugar que a gente vai e se encontra com gente que está com a mesma busca que nós. Então a gente se ajuda a construir uma estrutura para fazer isso de modo organizado. É só isso. Todo mundo vai ter que chegar lá e colocar o seu quinhão. Então, ó, até trouxe aqui, estou tomando minha água num copo, ó. Isso aqui está escrito COGEDEC, que é Confraternização dos Jovens do Distrito Federal. Um trabalho muito bacana feito com os jovens lá do Distrito Federal. Já morei no Distrito Federal há muitos anos. Trabalho. É uma alegria total. Eu vejo a alegria total do Evangelho quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo. Aí você acha assim, eu vou na casa espírita, ou eu vou ajudar. Aí quando a gente se dispõe a ir para o trabalho, Uriel, muitas vezes acontece o seguinte: agora eu vou ajudar, então eu vou lá. Aí a gente acha que a gente está chegando lá, tipo assim, o centro das atenções, né? Porque eu vim para ajudar. E não é nada disso. A nossa postura tem que ser uma postura assim, bom, o que eu tenho aqui para ser útil? E se você está achando que vai chegar num lugar onde tem trabalho, e nesses tempos de isolamento social, esse trabalho pode ser online, virtual. Esses dias eu vi aí uma iniciativa de pessoas que estão ligando para idosos que estão muito sozinhos nesse momento para poder bater um papo, falar da vida. A gente pode fazer isso, inclusive, com as pessoas da nossa família. Aí, se você está achando que vai chegar no ambiente de trabalho e vai encontrar só coisa macia, não tem ninguém perfeito lá. Porque é o seguinte, a parada aqui chama terra. E todo mundo tem muita coisa para parar. Todo mundo tem muita aresta para ajustar. E é nisso que a gente vai crescendo. A gente precisa estar junto. A gente precisa se ajudar. Amanhã eu vou estar num momento de oscilação, que eu vou estar um pouco mais desanimado, mas o Uriel vai estar mais firme, mais convicto, ele vai me dar uma força. Depois vai ser o outro lá, tem o grupo de WhatsApp, tem a casa espírita, tem isso, tem aquilo, tem vídeo no YouTube, tem música para ouvir. A gente tem que usar os recursos que estão ao nosso alcance. Eu tenho convicção de que se a gente souber manejar essas ferramentas todas, a gente não vai criar uma fórmula mágica, não, fórmula mágica não tem. Mas a gente vai criar um ambiente que facilita a gente enfrentar a nossa vida com autonomia, com dedicação. Nós temos preocupações com o futuro, temos dúvidas no campo profissional, o que vai ser de nós, temos dúvidas sentimentais das nossas famílias, problemas com doenças. Gente, os problemas não vão sumir num passe de mágica, mas a gente vai ter elementos para, com autonomia, construir uma forma digna, equilibrada, serena na medida do possível, porque ninguém é santo, de enfrentar e caminhar sem parar, rumando sempre um pouquinho, colocando mais um tijolinho na edificação do nosso coração. Maravilha.
Maravilhoso, maravilhoso. Denis, falhou um pouquinho a sua imagem agora, falhou a imagem. Amigo, eu diria que a minha imagem falha sempre. Porque espíritos com muitas dívidas, eles têm uma imagem muito falha. Então, é um reflexo das falhas internas, amigo. Peço desculpas aqui aos nossos companheiros. Não. Provavelmente tenha sido só para mim, Denis. Tenha sido só para mim, provavelmente. Tranquilo. E falhou pela quantidade de luz que você trouxe para nós aqui na noite de hoje, que continua trazendo. Denis, eu gostaria de trazer ainda, quando você nos falou sobre a questão da simplicidade, da questão de você, na tarefa, de você, por exemplo, eu quero ajudar 1000 pessoas. Se eu não tiver como ajudar 1000 pessoas, eu não vou fazer um pequeno trabalho. Então, procure, busque o trabalho, busque a atividade. Não existe trabalho pequeno. Trabalho é toda atividade no bem. O que você pode realizar, realize, que é gigantesco. E nós estamos com imensas oportunidades em agir para o bem, em agir no amor. Imensas oportunidades. Saibamos aceitar esses convites e trabalhar em prol do próximo. Não é verdade, Denis? Muito bem pontuado. A gente até entende que nós tenhamos esse tipo de ansiedade. A gente sabe que isso acontece. A gente vai querer coisas, a gente vai ficar imaginando aquele cavalo que passa arriado, né? Gente, como é que eu vou saber qual é a minha missão? Aí a gente fica esperando, aí a gente ainda tem o desplante, viu, Uriel? De falar assim, mas para Paulo foi mais fácil, porque Jesus apareceu para ele no deserto. Gente, não fala isso não. Não fala isso não, que você não sabe o quanto que foi difícil para aquele homem. A gente fica achando que vai vir uma coisa assim, Deus vai rasgar a nuvem, né? Olha, vá na esquina e ajude. Não, gente, o desafio do negócio é justamente a gente ter a presença de espírito de fazer no pouquinho, de fazer no pouco, nessa simplicidade. O pessoal está falando aí, por exemplo, que está falhando a imagem. Alguém até brincou, deve ter um espírito tumultuando tudo. Eu sei que espírito é esse, Uriel, é o meu. Meu espírito é um espírito muito tumultuado, entendeu? Um dia uma pessoa me perguntou assim, Denis, você tem medo de espírito? Eu sempre respondo essa pergunta assim, eu tenho muito medo de um espírito, o meu mesmo, que eu sei que ele precisa de se melhorar demais. Então, claro, gente, que eu estou fazendo aqui uma brincadeira com isso tudo, mas para a gente tentar ver isso com um olhar de alegria, de entender o nosso processo, de caminhar, porque as oportunidades estão aí disponíveis para nós, e às vezes porque a gente está com um olhar viciado, um olhar que está esperando uma coisa de outro mundo, ou uma coisa muito pronta, a gente perde a oportunidade de fazer uma pequena construção, que é o que a gente precisa. Exato. Denis, que encontro maravilhoso, nós estamos chegando ao final, vamos aqui para nossas últimas palavras. Você trouxe aí, né, que as pessoas falavam, para Paulo foi fácil. Eu já tive o disparate de ouvir pessoas dizerem que para o Chico era fácil, porque Emmanuel estava com ele o tempo todo. Rapaz, se aquele Emmanuel tivesse comigo do jeito que ele estava com o Chico, eu vou falar um negócio para ele, a gente tinha saído, ele tinha materializado e a gente tinha saído no tapa. Meu Deus, brincadeiras à parte. Mas assim, o Espírito Fenelon fala na segunda mensagem psicografada no Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um seu trabalho, a cada um a sua tarefa. Não fica aguardando que seja igual o filme do Vingadores, que abre um monte de portal do lado do Capitão América quando ele mais precisa, e ele começa a ouvir on your left, e começa a aparecer todo mundo. Não, gente. As oportunidades de trabalho estão a todo redor. Saibamos aproveitá-las, saibamos ouvir. Deus se manifesta conosco através de pessoas, situações e circunstâncias. Pessoas maravilhosas como o Denis, que vai deixar aqui para nós as últimas palavras, divulgando inclusive o seu Instagram, que as pessoas estão pedindo. E Denis, por favor, já me deixe no WhatsApp que dia que você pode retornar conosco, tá bom? Amigo, obrigado. Vai ser uma alegria, vamos marcar de novo. Acho que nós tendo essa oportunidade, eu vou sempre querer, para a gente poder refletir, trocar uma ideia. Eu saio daqui gratificado hoje, por termos podido conversar um pouco sobre o Evangelho, na presença dos nossos amigos. Eu vi aqui a Érica abrindo o coração para nós, por exemplo, falando da dificuldade no trabalho, e eu digo para vocês o seguinte, as dificuldades da vida, elas que dão sabor verdadeiro às nossas conquistas. Pode olhar,
tudo que a gente conquistou de uma maneira aparentemente fácil, que não deu muito trabalho, a gente nem valoriza. Então, quando a dificuldade vem, que a gente consiga aguardar em Deus, confiar, orar, buscar entender o nosso papel, o nosso caminho, porque as coisas vão desenrolar. Meus amigos, meu Instagram, eu estou lendo aqui, ó, é Denis Soares. Desculpem por esse Instagram estranho, estava sem muita criatividade na hora. Então são 3 Ds e depois 3 Ds para fazer Denis Soares tudo junto. Eu faço um trabalho com música, eu tenho um canal no YouTube também, quem quiser pesquisar lá. Tem 2 CDs gravados, Viajante do Universo, que é de 2008, e o Livro Imortal, que eu fiz no ano passado. Não tem CD para vender, não é um trabalho feito para vender, é para ouvir quem quiser. E é para ouvir se quiser também, não vai lá porque eu falei não. Só falando para a pessoa que tiver curiosidade, viu? É uma porta destrancada, quem quiser que abra. Então tem nas plataformas de streaming, tem no YouTube, e as músicas têm a finalidade de falar um pouco sobre isso. A construção de uma coisa boa, de uma filosofia de alegria, de amor e de bondade, porque é isso que o Evangelho fala para nós e faz reverberar. O Cristo tem muita empatia conosco. É importante que nós tenhamos empatia com o próximo, como o bom samaritano teve na parábola. Ele não quis cogitar quem era o cara que estava caído precisando de ajuda. Ele simplesmente se colocou no lugar dele, foi lá e ajudou. À medida que a gente tenta fazer isso, tudo vai se clareando. Então, eu agradeço mais uma vez a todos pela presença, a Uriel pelo carinho, pelo convite e por esse trabalho que é tão importante. Espalha e fala coisas boas, que nós possamos cada vez mais espalhar, porque só da gente ter ocupado 1 horinha do nosso dia com uma coisa que é edificante, a gente já fez algo de muito proveitoso. Então, beijo no coração de todos e muito obrigado. O pessoal está falando aqui, Denis, está saindo renovado espiritualmente. Todos nós estamos saindo renovados espiritualmente. Se o Instagram não aprontar das suas conosco, que ultimamente ele tem aprontado algumas com as atualizações, essa live vai ficar salva no feed de notícia, e nós a transportamos também para o nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Denis, vamos marcar mais outros encontros, e o pão de queijo está te esperando aqui quentinho. Opa, quando você puder vir a Patos de Minas, tá bom? Eu não recuso isso não, eu vou mesmo. Continue espalhando luz e paz a todos os corações e todos os que nos acompanharam. Um grande abraço, um fraternal abraço. As perguntas que não conseguimos responder, por favor, podem nos procurar no nosso Instagram pessoal. Nós passamos o WhatsApp, adoramos conversar. Jesus abençoe-nos a todos e até uma próxima oportunidade, se o Pai assim o permitir. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.